Então, relembrando esse tópico de dimensionamento de condutores, quais são os passos para a gente realizar e dimensionar a bitola de cada capa que vai percorrer no circuito? Dimensionar os condutores, ou seja, dimensionar a fiação de um circuito, é determinar a seção padronizada, onde a gente pode estar falando que é a bitola dos condutores neste circuito, de forma a garantir que a corrente calculada para ele possa circular pelos cabos por um tempo ilimitado, sem que ocorra superaquecimento. Para efetuar o dimensionamento dos condutores e dos disjuntores do circuito, algumas etapas devem ser seguidas. Todo o nosso dimensionamento vai ser baseado em como a gente montou os caminhos e como está o agrupamento em relação a esses caminhos no circuito. O primeiro passo é a gente calcular a corrente de projeto, que a gente pode estar utilizando duas formas. Ou S, que é a potência aparente, dividido pela tensão, ou a potência ativa, dividido pelo fator de potência vezes a tensão. Então, vamos primeiro fazer o cálculo dessa corrente de projeto. Corrente de projeto é igual potência VA, então eu vou aqui clicar na célula em VA, dividido pela tensão. Como para todos os circuitos eu vou fazer o mesmo cálculo, eu posso estar arrastando e utilizando, aquela propriedade do Excel. Aqui eu calculei a corrente de projeto para cada circuito, que é dado pela potência ativa dividido pela tensão. Continuando. Após o cálculo da corrente de projeto, IP, de cada circuito, e da montagem dos caminhos dos conduítes, é possível calcular a corrente corrigida de cada circuito, baseado no número máximo de circuitos acumulados no mesmo conduíte. Então, agora, para a gente dimensionar de fato a corrente final, dimensionar de fato os condutores de cada circuito, a gente precisa estar dimensionando qual é a corrente final que está percorrendo no nosso projeto. E essa corrente final, que é denominada corrente corrigida, é igual à corrente de projeto dividido pelo fator de correção de temperatura vezes o fator de correção de agrupamento. Corrente de projeto a gente calculou já aqui no Excel. Eu preciso agora determinar o meu FCT e o FCA para poder jogar nessa fórmula e encontrar a corrente corrigida de cada circuito. Então, o FCT é o fator de correção de temperatura, determinado em função da isolação do condutor, da temperatura do ambiente ou da temperatura do solo, de acordo com a maneira a instalar previamente determinada. Ou seja, é um valor tabelado de acordo com a NBR 5410 e vai depender por onde você lançou os seus caminhos, ou eletrodutos e conduítes. Se você lançou pela parede, se você lançou pelo teto ou pelo piso. De acordo por onde está esse lançamento, você vai ter um valor tabelado de FCT para adotar. FCA, fator de correção de agrupamento, determinado em função do trecho mais crítico do circuito. Para condutores em paralelo, cada grupo de condutores fase neutro independe do número de condutores por fase ou número de condutores por neutro. Deve ser considerado um circuito unitário. Então, o FCA você vai determinar de acordo com o número de circuitos agrupados no interior do conduíte. Então, lá quando você saiu do seu quadro de distribuição e montou um caminho, você vai ver quantos circuitos tem nesse caminho. De acordo com esse agrupamento, você vai determinar o FCA de cada circuito. Então, aqui eu coloquei uma simplificação da NBR 5410. De acordo com esses números de circuitos agrupados, você vai ter um determinado valor de FCA. Se você tiver um circuito, essa análise é sempre para o caminho mais crítico. Ou seja, o pior cenário é sempre na saída do quadro de distribuição, que é onde pode haver o maior agrupamento. Então, você vai ter, por exemplo, aqui,
Se tiver um circuito apenas saindo do quadro de distribuição, o FCA é de 1. Se tiver 2 circuitos, o FCA é 0,8. E se tiver 3 circuitos, o FCA é 0,7. Então, vamos completar isso para cada um dos nossos circuitos. Vejamos aqui. Circuito, vou analisar esse primeiro caminho aqui, saída do quadro de distribuição. Circuito 1, 3 e 4 possuem 3 circuitos no interior desse caminho. Então, para cada um desses 3 circuitos, a gente vai considerar um agrupamento de 3 e um FCA de 0,7. Então, circuito 1, 3 circuitos agrupados, circuito 3, circuito 4. FCA de 0,7, 0,7, 0,7. Vamos ver outro caminho. Só apagar aqui. Segundo caminho, está saindo o circuito 10 e o circuito 13. Então, são 2 circuitos agrupados, FCA de 0,8. Nesse caminho aqui, está saindo só o circuito 12. Então, quando só tem um circuito, FCA de 1. Desse caminho aqui estão saindo os circuitos 2, 9 e 8. 3 circuitos agrupados, FCA de 0,7. Então, 3 circuitos, FCA de 0,7. 8. 9. Para esse caminho aqui, estão saindo só o circuito 6. Então, FCA de 1. E para esse outro caminho, está saindo 5, 7, 13. 5, 7 e 11. Então, 5, 7 e 11. E ambos com a FCA de 0,7. Agora eu preciso determinar o FCT. FCT vai de acordo com os conduítes lançados pelo teto e a parede, você adota 0,87, lançado pelo piso 0,89. Vejam que todos que são linhas contínuas terão um FCA de 0,87, porque estão saindo pelo teto. Então, só o que está saindo pelo piso é o circuito 6, porque são linhas tracejadas, o circuito 5, 7 e 11. Então, 5, 6, 7 e 11. 5. Todos eles estão saindo pelo piso, então é 0,89. 5, 6, 7 e 11. O restante todos estão saindo pelo teto, então um FCT de 0,87. A partir daqui, eu já posso calcular a corrente corrigida do projeto. Corrente corrigida do projeto é igual... Corrente corrigida é igual a corrente de projeto dividido pelo
produto de FCT vezes FCA. Então, vai ser igual corrente de projeto dividido por FCT vezes FCA. E eu vou arrastar para fazer o cálculo para os outros circuitos. Para a gente dimensionar a bitola do condutor, então a gente faz duas análises. Primeiro, de acordo pela NBR 5410, a gente não pode estar adotando para circuitos de iluminação uma seção inferior a 1,5 mm². E para circuitos de força, que são as tomadas, tanto as TUGs quanto as TUs, a gente não pode estar adotando uma bitola inferior a 2,5 mm². Então, a primeira análise é essa condição e depois a gente vai para a capacidade de cada cabo. 1,5 aguenta até 17,5 amperes, 2,5, 24 amperes, e assim de acordo com a tabela. Então, o nosso objetivo é obedecer o que a NBR 5410 pede e fazer um dimensionamento eficiente, ou seja, a menor bitola que possua uma capacidade superior à corrente corrigida do projeto. Então, para a iluminação, eu vou estar partindo com o cabo de 1,5. O cabo de 1,5 aguenta até 17,5 amperes. No meu circuito, tanto 1 quanto 2 que são de iluminação, possuem corrente de 8,02 e 5,95. Então, o cabo de 1,5 aguenta até 17,5. Então, ela suporta essas duas correntes. Então, para os dois circuitos, eu estarei utilizando 1,5 mm². Para o circuito 3 em diante, são todos circuitos de força. Então, a menor bitola que eu posso estar utilizando é de 2,5 mm². E essa aguenta até 24 amperes. Então, todos os circuitos que obtiverem uma corrente corrigida inferior a 24, eu vou estar adotando 2,5. Então, circuito 3, 2,5, menor que 24. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Quando eu chego no circuito 10, eu tenho uma corrente corrigida de 36,57 amperes. Portanto, o cabo de 2,5 não aguenta 36,5 amperes. O de 4 também não aguenta. O de 6 aguenta. Então, o dimensionamento 6 mm², porque ele aguenta até 41 amperes. Da mesma maneira, o circuito 11, que tem uma corrente de 36,48 amperes. O circuito 12 e 13 possuem amperagem de 8,10 e 10,12. Então, eles podem ser dimensionados com uma bitola de 2,5, porque aguenta até 24. Então, aqui a gente finaliza o dimensionamento das bitolas dos condutores. Agora, eu preciso estar representando isso na planta. De que maneiras a gente faz isso? Representação da planta. Deixa eu pegar aqui. É feita dessa maneira. Circuitos 1 e 2, a gente está usando uma bitola de 1,5 mm². Como é que a gente representa? A gente geralmente faz um arco embaixo dos condutores referente ao circuito, e essa simbologia representa bitola de 1,5 mm². Circuito, por exemplo, 10. Você usa 6 mm². Então, representação, um arco com a simbologia de bitola e o cabo que a gente adotou para o circuito. Então, nessa atividade, o objetivo foi estar colocando a bitola. Deixa eu estar representando no restante aqui. Os circuitos de TUG, do circuito 3 ao 9, foram 2,5. Então, deixa eu estar copiando aqui.
2,5 milímetros quadrados. Então, assim a gente vai representando de todo o circuito. Então, a atividade, né, da última aula é exatamente isso. Você está representando com o arco as bitolas de cada circuito, de acordo com o seu dimensionamento. Então, dessa maneira que a gente representa no projeto elétrico. Tanto circuito. Aqui eu não representei todas, mas é para vocês terem uma noção de todos os pontos que eu quero que estejam representados para a atividade do dia 8 de abril.